TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa Pensando Bem aqui na TV Câmara Natal. Mais um programa Pensando Bem ao vivo aqui todas as segundas-feiras às 18h30 da noite. Eu e Joaquim Pinheiro estamos aqui na TV Câmara. Hoje estamos recebendo aqui, digamos, um convidado de honra aqui, não só para o programa, eu diria um convidado de honra para a TV Câmara Municipal, para a Câmara Municipal. Está aqui conosco o arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. Arcebispo Dom Jaime, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Danilo, aqui com Pinheiro e a TV Câmara por esta oportunidade para mim, muito importante. Meus cumprimentos muito cordiais a toda a Câmara Municipal de Natal e a este canal, que é algo tão valioso, né, para a comunidade. Boa noite, Pinheiro. Boa noite. É um prazer receber Dom Jaime aqui no programa, né? Inicialmente, eu já perguntaria a Dom Jaime. Dom Jaime, o que é que está acontecendo com o mundo? Que a gente só ouve se falar em violência, em corrupção, inversão de valores e muitas coisas mais desagradáveis. O que é que está acontecendo com o mundo, Dom Jaime? Eu entendo que o que está acontecendo no mundo é uma chamada de atenção para um estágio ao qual a humanidade atingiu, sem, no entanto, ter levado em conta as suas consequências e previsibilidades, sobretudo com o avanço e o advento da mídia, como eu digo, mídias sociais, as redes sociais, a internet. Eu diria que se trata da segunda revolução da comunicação, a internet e, resumindo tudo, nas redes sociais e no seu poder imensurável e que nós não sabemos ainda para onde vai e nem como deve ser regulamentada. E por isso eu vejo que todas as situações da humanidade vêm a flora, vêm assim, se manifesta de modo tão intenso e visível, e é como uma situação, uma casa que estava até então fechada, com todos os seus problemas, mistérios, às vezes algo a ser reparado, ficando para depois, e tudo foi se deteriorando, e agora é como que a casa está para ruir. E aí cada um vai agindo e fazendo como pensa, de acordo com a carga de participação ou, por conseguinte, também de exclusão num processo global, e vai causando muita confusão. Então o mundo está realmente uma loucura e nós precisamos agora, seguindo um pouco, você falava há minutos sobre a liderança do Papa Francisco, e eu diria que ele tem insistido muito num processo de reumanização. Precisamos nos voltar para a humanização. Isso é de tudo, de medicina, de outras atividades humanas, enfim, as relações internacionais do modo mais amplo possível, dentro de uma situação em que o ser humano seja o centro. Quando eu digo ser humano, eu imagino os refugiados da Ásia, da África, que pintam um quadro tão doloroso e tão desafiador para toda a humanidade. E ainda mais as consequências disso tudo, de um ponto de vista mais sério e profundo, porque envolve questão de religião, de sentimento religioso, a própria situação das religiões monoteístas que agora se manifestam de modo tão sério para toda a humanidade. Que paralelo o senhor faria do seu tempo de seminarista para agora, o senhor na condição de bispo? Que paralelo o senhor faria? O que é que mudou tanto e radicalmente? Piorou muito, Dom Jaime?
comparando o passado para hoje? Olha, a nossa vida vai se dando num caminho muito normal. Passamos de estágios anteriores, mas tudo sendo conquistado com muita clareza e um processo muito normal. Eu vivi o tempo ainda do rádio, depois o advento da televisão de modo mais pleno, da TV preto e branco para a TV a cores. Agora nós estamos na TV digital, na informação, internet. Quer dizer, houve um avanço muito grande, sobretudo nos últimos 50 anos, mais do que todo o tempo passado da humanidade. Mas houve também retrocesso, né? Sim, houve muitos retrocessos. Por exemplo, Dom Jaime, eu sou do tempo também que os filhos tomavam a benção ao pai. Hoje não tomam mais, né? Isso tudo, quer dizer, a matriz formativa, os referenciais, todos foram sendo como que destruídos e vivendo uma realidade completamente diferente. Então, e agora mais ainda, quando eu digo as redes sociais, é porque nós estamos vivendo em função desta comunicação particular, privada e imediata, que contribui para uma deterioração muito grande. Degradação da família. A degradação da família, a incomunicabilidade entre os grupos, a ponto de você marcar uma reunião para discutir um determinado assunto e os próprios participantes daquela reunião vão se envolver com o telefone celular, o WhatsApp, as redes sociais, a ponto de não se produzir quase nada. Então, é uma situação muito complexa que nós todos precisaríamos pensar um pouquinho como reorganizar, o que fazer para que tenhamos um caminho a seguir. E a força da dimensão espiritual, transcendental, sobretudo de fraternidade e de um pensar diferente e novo, para a ordem mundial, social, que passa por todos os parâmetros da economia, de mercado, de comunicação, enfim, de todos os setores da vida humana, que precisariam ser reprogramados, até mesmo a política. Dom Jaime, a gente falou aí a questão da degradação da família, né? O termo que o senhor, inclusive, utilizou. Muito nos últimos anos a violência tem crescido e muitas pessoas têm colocado essa questão da falta de família, né, da destruição das famílias, como motivo para levar tantos jovens aí para o mundo das drogas, para o mundo da violência, enfim. Aqui no Rio Grande do Norte, então, a questão da violência extrapolou aí o que a gente imaginava há 10 anos atrás, ninguém imaginava que ia chegar a esse ponto hoje. A pergunta que eu faço é o seguinte: é realmente falta de família que está causando essa violência toda aí no nosso estado, no nosso país? Se a família tivesse mais presente aí na vida dos nossos jovens, a violência reduziria? Nós vimos hoje, eu vejo assim, como não podemos, seria muito simplismo de minha parte, identificar uma causa para essa problemática toda. Mas hoje, através de um programa de esportes, nós vimos um pouco essa situação da violência nos estádios. E eu analisava, o Brasil cresceu muito em termos de desportos, sobretudo com o advento da Copa, das Olimpíadas, tantas outras modalidades que deram ao Brasil até campeonatos mundiais, algo extraordinário, um país que está tentando ainda se reconstruir e já tem campeões de Fórmula 1 e de outras modalidades muito mais exigentes e sofisticadas, e ao mesmo tempo não pôde incluir a grande maioria da população na educação. Então, a violência vai graçando todos esses ambientes dentro de um processo de exclusão. Aí atinge também a família, aí vem a questão do desemprego, a situação, algo que não foi planejado nem organizado, e nós vamos vivendo a improvisação de todas as situações, e setores que deveriam ser acompanhados não foram. Aí vem um colapso total em todos os setores básicos: saúde, educação, segurança e mesmo a questão da violência,
que nos envolve de modo tão estarrecedor e perplexo. Dom Jaime, um tema bastante recorrente é a crise hídrica no estado e no Nordeste e até no Sul também. O que é que a igreja tem feito? O senhor tem participado de algumas reuniões, né, inclusive fora daqui, com relação para discutir esse assunto. O que é que o senhor teria de novidade assim para informar? A crise hídrica também é fruto de uma degradação ambiental, de uma falta de consciência coletiva sobre o meio ambiente, e então chegamos ao estágio atual, que em todo o mundo vai acontecendo essa problemática. Também os rios da Europa estão secando, as geleiras estão cada vez mais diminuindo, e aqui no nosso estado e Nordeste mais ainda. A igreja sempre esteve muito atenta à vida do povo. Imaginemos em tempos passados o que era a igreja como referência, o padre no interior, para atender as populações de flagelados, né, que viam na paróquia ou no padre a última instância a quem recorrer para sobreviver e superar a sua fome. E de lá para cá, algo caminhou bastante, há conquistas, há projetos, há asa, há cisternas de placas, há economia ou produção familiar, tantas coisas, mas também não houve um acompanhamento mais abrangente. Aí nós vemos a problemática da floresta amazônica, que é agredida, e isso influencia todo o desequilíbrio ambiental, climático, né? As queimadas e uma série de processos que causam ou causaram a seca tão grande que nós estamos vivendo de modo tão intenso, 4 anos de seca. E então a crise hídrica está aí, o próprio São Francisco está no limite, e os açudes, nas nossas reservas hídricas no estado, estão apenas no nível de 26%. Imagine, todos os reservatórios que temos somam apenas 26% da capacidade hídrica do estado. Então é uma situação gravíssima, né? Aí estamos tentando ver alguma coisa, tomar alguma providência, intensificar os programas de poços que foram perfurados e não instalados, nos reeducarmos para lidar com a água, né, e a valorização das cisternas de placas e tudo mais. Então há também providências e avanços, mas se faz necessário um processo mais intenso de participação comunitária e coletiva da sociedade toda. Ok, Dom Jaime, arcebispo de Natal. A gente vai para o primeiro intervalo aqui do Pensando Bem. Volta já já, não saia daí, é em 1 minuto. Os assuntos em destaque no noticiário debatidos em detalhes aqui na TV Câmara. Comitê de Imprensa, o seu programa de entrevistas, todo sábado às 7 da noite. Depois de um tempo fora do vídeo, eu estou de volta para fazer o que eu sempre gostei de fazer: informar, comunicar e promover o debate de ideias. E agora será aqui, na TV Câmara, no Papo e Prosa, comigo, Vânia Marinho. Olá, estamos de volta aqui com o Pensando Bem. Eu e Joaquim Pinheiro, hoje recebendo, como vocês que acompanharam o primeiro bloco, um convidado de honra aqui no programa, o arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira. Dom Jaime,
Vou começar esse bloco falando aí da Caminhada da Solidariedade, né? Que estamos organizando aí para o dia 30 de agosto, é isso? Como é que vai funcionar a caminhada? Esta caminhada é algo muito precioso para a nossa Igreja de Natal, porque é um ideal que vem sendo colimado há algum tempo atrás e agora vai se realizar na sua primeira edição, próximo dia 30 de agosto, saindo pela manhã, 7 horas, uma missa lá no Santuário dos Mártires, em Nazaré, e caminharemos para o abrigo Juvino Barreto, porque a caminhada diz respeito à problemática dos idosos aqui no estado. Nós temos 7 abrigos e 258 idosos que são atingidos ou atendidos por 5 abrigos orientados ou mantidos por organismos da Igreja Católica, algumas associações. Temos o abrigo, também o Lar da Vovozinha, a cargo de uma igreja evangélica, e temos outra, o Lar da Divina Misericórdia, se eu não estou enganado, que é tocado, assumido pela comunidade espírita. De modo que é uma categoria social bastante vulnerável e nós precisamos fazer algo. Então, esta caminhada, ela diz respeito a uma maneira mais aberta e também abrangente de uma realização voltada para este ano, para os idosos. Todo ano haverá essa caminhada no dia 30 de agosto. Essa é a primeira vez, né? É a primeira vez, e reverterá os recursos oriundos da venda de camisetas e bonés. Quem vai compra por R$20 o seu kit, e ali estará contribuindo para estes nossos irmãos tão carentes de atenção. É preciso que saibam que um idoso no abrigo, ele custa mais de R$2.600, quase R$2.800 por mês, e não recebem quase nada do Estado, do poder público. O país ainda está bastante devedor e em pecado mortal, se é que podemos dizer assim, na atenção para com o idoso e também para com as crianças. Só completando aqui a informação do Jaime, quem desejar comprar o kit aí, né, de bonés e camisetas, custa R$20, vai estar disponível nas paróquias e nas instituições beneficiadas a partir do dia 28 de junho, né? Já está disponível, então? Já está disponível, já está no limite. Tem a impressão que já foram esgotadas as primeiras remessas de camisetas e bonés. Agora foi pedido mais um pouco, mas impressionante vermos a receptividade e a acolhida da ideia, que é algo aberto, ecumênico, que é plural também. Não interessa saber se você pertence a uma igreja A ou a igreja B, a que sentimento religioso, mas se trata de uma ação solidária, de humanidade, de presença, né, de uma ação concreta em prol dos idosos, que nós devemos toda a reverência a eles e gratidão. Então, só completando aqui, finalizando a questão da Caminhada da Solidariedade, quem desejar mais informações pode acessar o site aí da Arquidiocese de Natal, que é arquidiocesedenatal.org.br, ou também pelo telefone, né, o 3615-2800, para saber mais aí da Caminhada da Solidariedade, que vai contribuir aí com diversas instituições, né, como o Dom Jaime acabou de abordar aqui. O padre Edilson, vigário-geral, é o coordenador deste evento, contando com muita participação de outras instituições. Dom Jaime, o senhor falou em caminhada, eu me lembrei das manifestações populares do último dia 16 em todo o país. Como é que o senhor vê essas manifestações contra o governo? Eu vejo que o povo tem todo o direito de se manifestar, e ainda bem que o povo está se manifestando, indo às ruas. Agora, são momentos e situações bastante complexas. Nós vivemos uma situação muito séria no país, se fala muito de uma crise. Nós estamos acompanhando, né, pelos meios de comunicação, e num momento como este eu vejo que é preciso muito zelo, atenção e corresponsabilidade para com a nação. Nós não podemos analisar e enfrentar a crise
apenas do ponto de vista individual, partidário, até porque os nossos partidos políticos, com as devidas exceções, nós todos precisamos avançar bastante no que diz respeito a aperfeiçoamento do processo democrático, da participação popular, dos próprios partidos e de tudo isso que está aí, como nós estamos percebendo com estes assuntos que estão na mídia todo dia, o que é muito doloroso e deplorável. Então, se trata de um esforço que deve ser de toda a nação e cada um estando disposto a rever o seu lugar e o seu papel. Não adianta fazermos pequenos concertos ou remendos acomodatícios e a situação ou a estrutura sociopolítica, os vícios, né, também no próprio encaminhamento do poder político no país continua do mesmo jeito. Eu acho que toda a população espera mais e tem direito de se manifestar. O senhor pessoalmente é favorável ou é contra a saída da presidente Dilma Rousseff? Eu não gostaria de analisar e me pronunciar sobre a situação política a partir de nomes ou de pessoas, porque se trata de algo estrutural que é muito grave, muito sério, e eu vejo só que algo importante. Para mim, o processo democrático é fundamental, nós devemos agradecer a conquista da democracia e para nós é um sinal muito mais edificante de um respeito às instituições democráticas do que acharmos que tirar alguém e colocar outro. Quem? Né? Quem é que legitimamente tem o direito de assumir? E tudo que for ao contrário parece causar um trauma e uma situação grave, porque nos remete a um retrocesso político no Brasil de décadas e décadas passadas que não esperamos. Mas o que se diz, Dom Jaime, é que a presidente da República perdeu a governabilidade. E como é que a gente vai ficar numa situação dessas mais 3 anos para frente? Se percebe isto, né? Se percebe, se a gente pudesse estar lá para dizer, olha, está precisando, não vamos assumir isso. As pessoas têm o direito de ver e exigir. Agora, a classe política tem nas mãos a responsabilidade de ajudar o país a caminhar de modo que corresponda aos interesses mais altos da nação. Dom Jaime, já que a gente está falando aí de política do governo federal, do governo da presidente Dilma Rousseff, o que é que o senhor acha da corrupção? Olha, essa situação está por mais exposta, é uma chaga dolorosa na história do país que já vem de muitas décadas e décadas e agora então parece que chegou ao máximo em termos de exposição e de ousadia. E isto tudo ainda mais potencializado pelos meios de comunicação e também pela garantia de um processo democrático, porque se tivesse um regime totalitário, quem é que iria ousar denunciar a corrupção do governo, né? E nós vemos por aí outras situações muito sérias. Então nós temos este valor, é imprescindível e que deve ser preservado, o processo democrático, as instituições funcionando e o povo se manifestando e tendo o direito de exigir e de corrigir aquilo que precisa ser corrigido e também em vista do seu bem comum. O senhor é contra ou é favorável o padre na política partidária? A missão do padre é muito elevada, é uma missão muito voltada para o transcendente, mas também que está vivendo, evangelizando pessoas. Nós não estamos nos voltando para anjos, nem para a vida eterna já, mas para o direito de levar as pessoas a esperança, dignidade, pregar o evangelho. Jesus participou das situações mais graves da sociedade do seu tempo, denunciou aquilo que deveria ser denunciado, exigiu novas posturas de quem de direito.
E a missão do padre é muito vasta, ele deve ser na comunidade um sinal de comunhão, de esperança. Ele na de política diálogo. divide a igreja? Na política ele divide porque para ele entrar na política tem que tomar um partido, ele não pode ser candidato por si só. E uma vez assumindo um partido, ele vai contribuir para a divisão. Agora, o padre também é um cidadão com a sua corresponsabilidade de um ser político, participa da polis, né, do processo, né, político de um país, de uma nação, mas ainda da democracia, e ele pode influenciar por aquilo que ele possa indicar. Eu acho que quando a Igreja de Natal viveu um período tão bonito de formação das pessoas, da alfabetização, quer dizer, era uma educação para a vida, para a cidadania, ainda hoje se faz isso. Então, se nós educarmos para a cidadania e para a dignidade do voto, né, da pessoa que tem o direito de exercer a sua cidadania e de ser realmente cidadão, gozando de todos os seus direitos e prerrogativas, a Igreja estará contribuindo muito para a política, mas com um P maiúsculo e não... Agora, às vezes, alguém entra porque vê que poderia fazer algo, mas é muito... eu não indicaria este papel, esta postura ou decisão ou escolha, porque atualmente na Igreja isto não é mais possível e a sociedade também não aceita mais o padre na política. Dom Jaime, nosso programa está chegando ao final, estamos já nos últimos minutos. Eu vou trazer um tema muito importante, antes que nos falte tempo para falar do Papa Francisco. O Papa que aí tem revolucionado, digamos assim, a Igreja, né? Muitas pessoas estão aí voltando à Igreja Católica nos últimos anos e dizendo que estão voltando aí graças à influência do Papa Francisco, uma pessoa que até hoje, pelo menos, eu só tenho lido elogios, né? A gente só acompanha tudo que sai aí do Papa. Principalmente pela simplicidade, né? Pois é, um homem que surgiu aí, né? Uma mudança de papado diferente, né? Afinal de contas, o Papa Joseph Ratzinger continua entre nós aí. O Papa Francisco assumiu e foi bastante elogiado até hoje. Como é que o senhor vê a figura do Papa Francisco e a importância dele para a Igreja Católica? A importância do Papa para o mundo hoje, eu vejo que é uma liderança que está preenchendo um vazio que existia, né? E como ele tem autoridade para falar e ver a problemática da humanidade de modo muito claro, interpelando, exigindo e até influenciando em posturas e mudanças bastante significativas na relação entre povos, nações, agora com Cuba e os Estados Unidos e tantas outras situações. Para nós, como igreja, eu vejo que ele nos interpela a cada momento para que nós possamos rever um pouco as nossas práticas pastorais. Claro que não podemos ser superficiais. O Papa Francisco age no papado atualmente e faz do mesmo jeito que já o fazia antes como cardeal em Buenos Aires. Ele não está assumindo essa postura tão edificante do Evangelho, da vivência do Evangelho, a partir da hora em que foi eleito Papa. Ele já fazia isso e já certamente foi escolhido como Papa porque era conhecido por estes valores e o mundo estava realmente precisando de uma igreja que se manifestasse com outro rosto, com a outra postura para o momento de hoje. Para nós, como igreja, precisamos assumir o seu espírito, né? Buscarmos a simplicidade, o testemunho, estarmos mais próximos das pessoas, nos desinstalarmos mais, tudo que as pessoas estão olhando, cobrando, e certamente quem está me vendo poderá até me fazer alguma cobrança, alguma crítica, se eu estou ou não seguindo o Papa Francisco. Então, é um caminho que nós devemos seguir, buscar. Quando é que vamos ter um Papa brasileiro, Dom Jaime? Isto eu acho que não podemos prever,
E o Papa, ele veio como realmente lá do fim do mundo, como ele dizia, ninguém esperava. Já houve E alguns candidatos, né? Assim, quer dizer, o nome... já mesmo na eleição do Papa Francisco havia candidatos Dom Odilo, parece, do foi Brasil, citado. o cardeal Odilo de São Paulo, como também outros cardeais, Outros nomes, é verdade. nomes, né? E ele foi o escolhido. E aí nós vemos também a ação do Espírito Santo de modo muito visível na vida e nos destinos da igreja. Ok, Dom Jaime, infelizmente nosso programa está chegando aqui ao final. Poderíamos falar bastante tempo, ainda outros assuntos ficaram pelo caminho, mas gostaríamos de agradecer aqui a presença do senhor. Foi novamente uma grande honra recebê-lo aqui na TV Câmara, Dom Jaime. Eu que agradeço e parabenizo a TV Câmara por este momento. Queria, já que se trata de um horário tão nobre, no momento em que as pessoas estão voltando do trabalho, chegando em seus lares, né, que Deus proteja, anime, planifique os corações de todos com esperança, com alento, com coragem, e cada um se comprometendo a fazer a sua parte pelo bem comum. E não esquecer a marcha do E domingo. não né, esqueçamos a marcha bonita da solidariedade, caminhada da solidariedade no próximo domingo pela manhã. Será algo fantástico e todo mundo vai querer participar, porque é um gesto de dizer: eu respeito, amo, quero bem aos meus avós, aos meus idosos, e estou aqui em apoio a eles. Vamos tomar a benção aos pais e dar o lugar aos idosos, nos transportes. Nos transportes. Tratarmos melhor, com mais dignidade, os nossos idosos, e isso, sobretudo, para mais jovens. Obrigado, Pinheirão. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, até segunda-feira. Boa noite a Pinheiro. vocês aí de casa também, que nos acompanharam até o final. A gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.